Olá, bom dia. Eu sou a Velta, sou coordenadora técnica do setor de ensino e formação do CAU São Paulo. Nós estamos aqui hoje para fazer uma oficina sobre o pedido de diplomado no exterior, como funciona. Aqui do meu lado eu tenho a Maria Flávia, ela é a supervisora do setor de ensino e formação, ela que vai explicar um pouco desse conteúdo para nós hoje, o motivo e a importância de se ter o registro no conselho, mesmo para os profissionais, né, para o arquiteto que é diplomado no exterior. Às vezes o Brasil, né, recebe muitos estrangeiros aqui para exercer essa atividade e alguns acabam exercendo sem ter o registro, por não saber que é importante ter o registro no conselho, onde ele consegue, inclusive, emitir o seu RRT das atividades que ele realiza aqui no Brasil. Vou passar a palavra para a Maria Flávia. Aqui conosco também está o Eduardo Pizarro. Ele vai ajudar hoje nessa oficina do tema de diplomado no exterior. E caso vocês tenham alguma dúvida ou outras informações, a gente vai conversando ao longo dessa oficina. Claro. Bom dia a todos. Eu espero poder esclarecer os principais pontos, né, a respeito do registro profissional de diplomados no exterior. E aí a gente começa, então, falando da Lei 12.378, que regulamenta o exercício da arquitetura e urbanismo no país e cria o CAU nacional e o CAU nas unidades da Federação e Distrito Federal. Por que é importante ter o registro no conselho, né? Primeiro, porque você vai estar habilitado a trabalhar no país, como a coordenadora Velta falou, você vai poder emitir o seu RRT, ou seja, você vai ter uma certa autonomia na sua atividade. Fora isso, a Lei 12.378 de 2010, ela é muito clara no seu artigo 5º, que para o uso do título de arquiteto urbanista e para o exercício das atividades profissionais privativas correspondentes, é obrigatório o registro do profissional no CAU do Estado e do Distrito Federal. No artigo seguinte, o artigo 6º, são listados os requisitos para registro, ou seja, capacidade civil e diploma de graduação em arquitetura e urbanismo obtido numa instituição de ensino reconhecida pelo poder público. E aí, nos seus parágrafos seguintes, a lei fala de quem pode ter, né, esse registro no conselho. E aí ela tem um foco específico também para o arquiteto e urbanista que é diplomado no exterior. E aí tem, então, duas formas de se obter esse registro. Aqueles profissionais que vêm de outro país, que se formaram em outro país, né, sejam brasileiros ou estrangeiros, eles podem solicitar, então, o registro no conselho, desde que eles tenham o diploma revalidado, no caso de registro definitivo, e aí, obrigatoriamente, ele tem que ter residência fixa no país, ou ainda, caso ele venha passar um período apenas no país, né? Então, ele vai ter um visto temporário, com permissão de trabalho. Então, neste caso, eles também podem solicitar o registro junto ao conselho. E aí, mais para frente, vocês vão ver que a gente divide esse registro temporário em duas categorias, mas eu vou falar um pouquinho mais para frente. E por último, o artigo 7º, né, que ele é muito claro sobre exercício ilegal da profissão, ou seja, exerce ilegalmente a profissão de arquiteto e urbanista, a pessoa física ou jurídica, atos ou prestar serviços públicos ou privados
privativos de profissionais de que trata esta lei, ou ainda que, mesmo não realizando atos privativos, se apresenta como arquiteto e urbanista ou como pessoa jurídica que atue na área de arquitetura e urbanismo sem registro no campo. Então, a nossa lei ela é muito clara quanto à necessidade de você estar regularizado e habilitado pelo Conselho para exercício da profissão. O que é o registro de diplomado no exterior definitivo? Esse registro, ele serve tanto para os brasileiros, natos ou naturalizados, que se formaram no exterior, ou ainda para o estrangeiro que passou a residir no país e que tem um visto permanente ou residente no nosso país. Então, ele tem como comprovar uma residência fixa e no país. Esse registro, ele é válido, embora você tire numa unidade da federação, ou seja, num estado, né? Aqui no caso a gente está falando do estado de São Paulo, mesmo que você tire o seu registro na unidade da federação, no estado específico, ele é válido para todo o território nacional. E esse registro ele vai estar vinculado à data de validade, ou seja, a expiração do teu RNE, podendo ser renovado mediante a apresentação de um novo documento de identidade. O registro definitivo, ele tem como normativo a Resolução 26, que trata especificamente dos diplomados no exterior com residência fixa no país. Então, aí a gente cita a resolução, as alterações dela, se vocês quiserem consultar o texto completo, vocês podem acessar no site da Transparência, do CalBR, nesse endereço eletrônico que nós apresentamos, e ali você vai ter toda a documentação necessária para registro de diplomado definitivo. Outro tipo de... Documentação. Documentação que vocês teriam que apresentar no Conselho, ela corresponde a toda a documentação acadêmica que vocês obtiveram, né? Então, nessa universidade no exterior. Lembrando que muitos profissionais fazem intercâmbio com outras universidades durante o curso. Então, esta documentação referente ao intercâmbio também tem que ser apresentada, que corresponderia a histórico, aos conteúdos programáticos cursados, mesmo que tenha sido validado pela universidade que você se formou, né? A gente confere toda a documentação e, na verdade, o que a gente avalia aqui no Conselho são as atribuições. É diferente do processo de revalidação. Na revalidação, a universidade ela vai verificar se o teu curso ele é equivalente ou não ao curso brasileiro, ou seja, se ele tem correspondência na grade curricular. E aqui o nosso foco é mais no sentido das atribuições. Então, mesmo que você tenha revalidado o teu diploma, a gente vai pegar novamente toda a documentação e vai estar avaliando essas questões. Então, documentação que você teria que apresentar para nós. No caso de registro definitivo, você vai ter que apresentar o diploma de graduação devidamente legalizado ou apostilado no país de origem
E esse diploma, ele deve ser acompanhado da tradução juramentada. O histórico escolar do curso, né? Então, aí no caso se tiver intercâmbio, o histórico do intercâmbio também. Também é legalizado ou apostilado esse não precisa ter a tradução juramentada. Esse já pode ser uma tradução feita pelo próprio interessado, mas tem que acompanhar a tradução, exceto para os documentos em língua espanhola. Tem que ter a revalidação desse diploma. A revalidação ela é feita em universidades públicas brasileiras que são autorizadas, credenciadas pelo MEC. Então, aí a gente recomenda que antes de você dar entrada na sua documentação numa universidade, que você verifique se essa universidade ela é autorizada para fazer a revalidação. No estado de São Paulo, atualmente, temos 4 universidades: a USP, a Unesp, a Unicamp e Unital. Qualquer uma delas vão fazer o procedimento e será aceito no conselho. Então, diploma, revalidação, histórico. Lembrando que o histórico é importante que ele traga carga horária em horas. A maioria dos históricos que a gente recebe, ele traz a carga horária em créditos. E aí é importante que no documento, seja no próprio histórico ou num documento anexo ao histórico, venha a informação da equivalência do crédito em horas. E ainda, dependendo do curso, como que é trabalhado o período, né? Então, aqui a gente divide em semestres. Em outras localidades, em módulos que vai de acordo com a estação, né? Então, é primavera, verão, outono, inverno. E aí, a gente precisa saber também quantas semanas tem em cada um desses períodos, que é para a gente conseguir fazer essa conversão de crédito em horas. Outro documento que é importante e que é necessário é o documento comprobatório da carga horária total do curso e do tempo de integralização do curso, ou seja, a carga horária total em horas ou em créditos, né, que a gente consegue converter, e em quantos anos você concluiu o teu curso. Depois são os documentos pessoais. Daí você tem CPF, ou o RG ou o RNE, né? RG para brasileiros, RNE para estrangeiros com visto permanente ou residente e o prazo de validade vigente. Alguns vão ter prazo de validade indeterminado. Tudo bem, vai sair o teu registro vai ser também com prazo indeterminado. Para brasileiros, natos ou naturalizados, vai precisar ainda a certidão de quitação eleitoral, o título de eleitor e a certidão de quitação do serviço militar, no caso do sexo masculino. Então, basicamente, a documentação é essa. E o comprovante de residência no Brasil, que aí nesse caso comprova a residência no Brasil. Isso. E está disponível na carta de serviços do CAL São Paulo também todas essas informações para consulta no endereço eletrônico que a gente está projetando. Então, assim, para registro definitivo, basicamente são esses documentos e essas são as principais informações que
que vocês teriam que... Você quer falar um pouco do prazo de análise, Flávia? Quanto tempo demora, como a gente funciona para analisar esses documentos? O prazo de análise, ele tem início quando a gente tem a documentação completa. Na verdade, quando vocês fazem a solicitação desse registro, vocês não têm muito que se preocupar no enquadramento que vai ser feito, se ele é definitivo, se ele vai ser o temporário. É claro que vocês vão ter uma ideia, né, em função de visto, ok? Mas a gente, quando vocês fazem a solicitação, a gente recebe a documentação, toda a documentação é conferida, se necessário, nós solicitamos via ofício a complementação das informações que nós não detectamos nessa primeira passada, né, na documentação, e chegando toda a documentação, aí sim começa a contar o prazo, que hoje ele é de 180 dias, né, para que você consiga, então, obter o seu registro no conselho. Por que 180 dias? Porque a gente começa a análise, né, e é feita, então, uma instrução inicial desse processo, verificamos a documentação, realizamos o cotejamento em cima das diretrizes curriculares para verificar as atribuições e, na sequência, esse processo ele vai para um conselheiro relator que vai finalizar e fazer o relatório e voto dele, sendo favorável. Então, ele vai indicar isso para a Comissão de Ensino e Formação do CAU São Paulo. Ele pode ainda ter algum questionamento após verificar a documentação, e aí é feita uma diligência e um novo ofício é mandado para o interessado em atendimento à solicitação do conselheiro, ou ainda ele pode indeferir a solicitação porque ele entende que por algum motivo não atende o normativo na integralidade. E aí também nós vamos comunicar o interessado via ofício. Caso a solicitação seja deferida, aí nós vamos encaminhar, depois da reunião da CEF, esse processo para o CAU-BR, para a Comissão de Ensino e Formação do CAU-BR. E lá ele passa por uma nova avaliação, é feito um novo relatório e voto de um conselheiro do BR e, na sequência, esse processo ele é homologado, podendo ainda ter algum questionamento do BR, e aí ele é devolvido para nós, para que a gente encaminhe a diligência para o profissional. Então, assim, a deliberação favorável do Estado não impede que os conselheiros do CAU-BR façam algum questionamento. Ok? É importante a gente falar do motivo por que acontece todo esse trâmite, né? Na verdade, assim, como é uma instituição estrangeira, né? Então, diferente do pessoal que se forma aqui no Brasil, precisa ser feita toda essa análise, que demora um pouco mais de tempo, para um exercício legal da profissão, onde o CAU ele possa garantir que esse arquiteto urbanista formado no exterior ele tenha as habilidades práticas da arquitetura para exercer, né, de forma adequada a atividade para a sociedade aqui no país. Então, por isso que esse processo é um pouco mais demorado, às vezes pode ter o questionamento do porquê que tem a diferença de um diplomado no Brasil para um diplomado no exterior. Na verdade, é por conta de toda a documentação que a Flávia mencionou, que existe diferenças, né? De carga horária, a gente precisa fazer um comparativo, precisa entender se o diploma foi validado de forma adequada nas instituições de ensino aqui no Brasil, se foi atendido todas essas questões, por exemplo, no registro definitivo do comprovante de residência, do visto, se está tudo adequado para que esse profissional consiga exercer
legalmente a atividade aqui no país, no Brasil, no caso. Registro temporário. O registro temporário, então, ele é um pouquinho diferente do registro definitivo, porque no registro temporário, o visto que o profissional vai apresentar no conselho, né, o visto de estada dele no país, é um visto temporário, necessariamente com permissão de trabalho, tá? Ele não tem que ter residência fixa no país, então não pedimos comprovação de endereço. E esse tipo de visto requer, embora o profissional tenha um registro no conselho, requer um acompanhamento de um profissional brasileiro devidamente habilitado que vai fazer, então, a atividade de acompanhamento das atividades desse profissional no país. A vigência, ela é vinculada ao RNE temporário, que normalmente ele tem aí uma validade em torno de 2 anos, e ele pode ser de 2 tipos. Ou ele tem um contrato de trabalho ou uma proposta de contrato de trabalho, lembrando que tanto o contrato como a proposta, ela tem que ter início a partir do registro. Não aceitamos que você já esteja trabalhando e venha solicitar. Então, que apresente um contrato de trabalho já em vigor. Tá? Então, eu acho que o termo mais adequado aí é uma proposta de contrato de trabalho que vai ter início assim que você retirar, né, obtiver o teu registro no conselho, com data fim máxima até a data de vencimento do teu RNI. A outra situação é para vencedores de concurso público, né, internacional na área de arquitetura e urbanismo. E aí também é um caso específico, mas a vigência vai estar vinculada ao tempo de realização dessa atividade referente ao concurso que você foi premiado e o teu RNI, podendo, em ambas as situações, ser renovado esse registro mediante a apresentação de um novo RNI. Aí a documentação. No caso de concurso internacional realizado no Brasil, o profissional ele deve apresentar o diploma obtido em instituição estrangeira, devidamente legalizado ou apostilado pela Convenção de Haia, e documentos que vinculam a atividade dele ao concurso e ao profissional que vai acompanhar a atividade dele no país. Lembrando que, assim que ele obtém o registro, ele pode emitir o RRT. E aí, nesse caso do temporário, serão emitidos 2 RRTs. O do profissional estrangeiro registrado e o profissional brasileiro que vai estar acompanhando a atividade desse profissional no país. Para os profissionais que têm registro temporário e que vão apresentar a proposta de trabalho temporário no país, é obrigatória a revalidação do diploma. Então, vai apresentar diploma, a revalidação por universidade pública brasileira, o histórico,
do período que ele cursou fora, mesma coisa, se ele fez intercâmbio, vai ter que ter o histórico do intercâmbio, os conteúdos que foram trabalhados, né, as emendas de todas as disciplinas, a comprovação do tempo total do curso, a integralização, né, e a carga horária total. Mesma coisa, se a informação vier em créditos, ele vai ter que indicar como que deve ser convertido esses créditos em horas. Vai apresentar ainda nessa documentação o arquiteto, né, o arquiteto que vai estar vinculado à atividade dele profissional aqui no país. É obrigatório que ele apresente isso. Pode ser um arquiteto ou uma sociedade de arquitetos que vai estar acompanhando então a atividade. Esse registro também tem validade nacional. Então, você pode tirar ele no estado de São Paulo e, de repente, trabalhar na Bahia, no Distrito Federal, enfim, qualquer unidade da federação. Mais alguma coisa que eu não falei aqui? Não, você quer falar só dessa parte do porquê que é exceto o Mercosul, que eu acho que a gente também não comentou no definitivo, mas eu acho que é a mesma explicação, tanto para o definitivo quanto para o temporário. A tradução, ela é obrigatória para os diplomas, tradução juramentada para os diplomas em língua estrangeira, exceto para aqueles países que são partes ou associados do Mercosul. Nesse caso aí, não precisa de tradução. Para os diplomas expedidos na Espanha ou em países de língua espanhola, que não se enquadrem no Mercosul, é obrigatório também a tradução juramentada do diploma. Os demais documentos em língua espanhola não precisam de tradução, e se for em outro idioma, né, de França, se o documento vier da França, da Alemanha, aí a gente vai pedir uma tradução não juramentada de todo o restante. Que eu já falei. Aí tem outros normativos, né, que a gente vai estar obedecendo e que, dependendo da situação, a gente vai estar embasando a análise, né? Então, são normativos do Ministério da Educação, alguns acordos bilaterais que são importantes, como, por exemplo, Brasil e França, que dispensa a legalização de documentos. Declaração de Bolonha, para aqueles países que aderiram à Declaração de Bolonha. Então, a estrutura do curso ela é totalmente diferente, né? Você tem 3 anos de licenciatura, mais 2 anos que é mestrado, mas a gente considera como equivalente ao nosso bacharelado aqui, tá? E aí a conversão da carga horária também, normalmente, a gente tem 25 horas por crédito, então a gente já tem meio que estipulado, caso não tenha essa informação no documento. Estatuto do Refugiado, existem alguns casos que o interessado ele apresenta, né, essa condição de refugiado. Então aí a gente faz uma análise também voltada, né, para essa situação e tenta resolver possíveis questões que possam surgir aí e que mereçam uma atenção especial nesses casos.
Você quer só explicar um pouquinho, Flávia? Ah, você vai falar agora das instituições de ensino. Eu já dei uma falada, mas só para... Explica mais ou menos como eles podem procurar as instituições, né? Como você tem a informação de quais documentos eles levam. Na verdade, a documentação tem que ver com cada instituição, mas ela é bem próxima à que é solicitada no conselho, né? Ou seja, toda a documentação acadêmica, visto, você vai ter que levar provavelmente, né? Porque é a sua identificação no país, e lá você vai protocolar essa documentação. Tem um período de análise, dependendo da instituição, talvez demore um pouco mais em função do volume, né, de processos que eles analisam, mas assim não tenho muita informação das universidades em si. A nossa maior preocupação é que vocês tenham em mente que atualmente são essas 4 universidades que podem revalidar o teu diploma, né? Que é o USP, Unesp, Unicamp e Unital, mas que na época que você for fazer a sua revalidação, que você cheque se elas ainda estão credenciadas. Já tivemos casos anteriores do diploma ter sido revalidado por uma universidade que se julgava credenciada, mas que não podia. E aí tivemos aí uma série de problemas, a pessoa teve que revalidar numa outra universidade credenciada, por isso que a gente foca muito nisso. Olha, verifique sempre antes se realmente ainda estão credenciadas essas universidades antes de você dar entrada em toda a documentação. Sim. Camila, bom dia. Bom dia. Nós tivemos um problema no link que eu acredito que você tenha acessado, né? Eu peço desculpas. A gente começou um pouquinho antes. Se você tiver alguma dúvida sobre a solicitação de registro profissional aqui no CAL para diplomado no exterior, você pode ficar à vontade para perguntar, tá? Eu sou a Velta, a coordenadora aqui técnica do setor de ensino e formação, e ela é a Maria Flávia, supervisora de pós-graduação e acordos internacionais. Bom dia, tudo bem? Você tem alguma pergunta? Acho que ela vai Está sem som. digitar no chat, isso. Você diz diplomado no Brasil, né? Os registrados aqui no diplomado no Brasil. Nós vamos ter uma oficina em outubro que vai explicar sobre as questões do registro de diplomados no Brasil, né? Para todas as questões de registro. Mas se você tiver dúvidas sobre como solicitar o seu registro na instituição que você se formou, quais documentos, agora no final a gente vai passar o meu e-mail de contato do setor e o da Flávia, da Maria Flávia. Você pode perguntar para a gente que a gente responde mesmo para você, tá? Não tem problema, Camila. No caso, você quer explicar mais ou menos como faz no site, Flávia, para solicitar o registro? Tá. Então, aqui eu vou apresentar para vocês, né, de forma bem simplificada, né, como vocês têm que fazer a solicitação de registro. Ela só pode ser feita via site, via Sical, tá? E lá vocês vão inserir toda a documentação e preencher um formulário com os dados pessoais de vocês, tá? Então, vocês vão acessar o site do CAL São Paulo, www.calsaopaulo.gov.br. Entrando na página do CAL São Paulo, vocês vão ver do lado direito, nós temos o íconezinho do Sical. Vocês vão clicar nele e aí vocês vão para a página do Sical, propriamente dito, e lá do lado esquerdo, acesso rápido, no primeiro item é solicitação de registro profissional. Vocês vão clicar aí e vai abrir a página seguinte, que é o formulário, e aonde vocês vão estar inserindo os documentos. Lembrando que é obrigatório o preenchimento do formulário e a inserção de documentos
Não necessariamente nós vamos ter todos os ícones correspondentes a toda essa documentação que eu falei para vocês. Não tem problema, vocês podem acessar e colocar a documentação na sequência que vocês quiserem, porque de qualquer forma nós vamos baixar toda essa documentação, vamos verificar e vamos montar o teu processo. É um processo, hoje ele é digital, mas ele tem toda uma sequência, né, que a gente organiza para facilitar a análise. Lembrando que a documentação ela tem que ser digitalizada, que ela tem que estar legível, né? Preferencialmente em PDF e frente e verso, né? Então, diploma, às vezes a gente recebe só a frente do diploma. Não, a gente precisa de todas as informações que constam no verso desse diploma também, tá? Então, pedimos que vocês fiquem atentos em relação a isso, né? Que mandem realmente todas as informações que o documento contém e que essa digitalização tenha uma boa resolução e que esteja sem cortes, legível, enfim, né? Que dê para a gente avaliar e analisar sem ter que ficar pedindo complementação ou que vocês refaçam digitalização, que acaba sendo assim, um tempo que vocês vão gastar além do que vocês já se dispuseram, né? E que acaba sendo também desagradável a gente ter que ficar pedindo, né? E para que vocês refaçam isso. Só vou complementar, Flávia. No caso, assim, a gente está exemplificando do CAU São Paulo. Se vocês estiverem em outro estado, vocês vão fazer o mesmo procedimento, acessar o CAU do estado, CAU MG, que é Minas Gerais, CAU RJ, e fazer o mesmo preenchimento. A análise é feita pelo estado que vocês enviarem a solicitação. Exato. Né? No caso aqui em São Paulo, se vocês estiverem aqui em São Paulo, vocês vão enviar pelo site do CAU São Paulo a documentação e quem irá realizar a análise somos nós daqui. Então, cada estado faz a sua análise quando receber a solicitação, tá? A Camila ela fez uma pergunta sobre a questão de fazer outro país, né? Eu acredito que Portugal, né? Porque ela fala de Portugal, e sobre a Ordem dos Arquitetos em Portugal, no caso, para ela entrar lá para fazer a documentação. A parte do registro, que você pergunta se você precisa interromper o seu registro, suspender ele, na verdade, assim, se você não for atuar aqui no Brasil, né, porque você vai fazer o mestrado lá fora, você pode solicitar a interrupção do seu registro para que você não fique pagando anuidade, tá? A única coisa que eu te oriento, Camila, é que você espere toda a documentação estar regular lá, deixe toda a documentação certinha. Só depois que você já tiver iniciado o mestrado, você peça a interrupção, porque é online, né? Você acessa seu CICAL, você pode pedir online, porque muitas vezes você ainda vai precisar do CAL aqui de alguma coisa específica. Então, se de repente eles pedirem uma certidão de registro que comprove o seu registro, você tem que estar com ele ativo, né? Quando você está com ele interrompido, você não consegue essa certidão de registro e quitação de pessoa física. Então, eu oriento que primeiro você faça tudo o que você precisar com o seu CAL ativo. E depois que você resolver toda a sua situação, que você conseguiu, não estiver atuando, mas tiver tudo certo lá, porque assim, o que pode ocorrer é que eles podem pedir comprovação, vamos supor, semestral do seu registro aqui no Brasil. Eu não sei se isso pode ocorrer, mas vamos supor que ocorra. Aí você teria que continuar deixando o seu registro ativo, para que aí você fique regular com o conselho aqui do Brasil, né? Sobre a Ordem dos Arquitetos de Portugal, o CAL ele foi lá, né, o Conselho de Arquitetura foi até Portugal, eles se reuniram, né, com a Ordem dos Arquitetos. O que eles estão em processo é que eles fizeram uma comissão entre Portugal e Brasil. Essa comissão, eles estão avaliando algumas questões que ocorreu no último acordo entre o CAL e Portugal, justamente para que não ocorra novamente os mesmos problemas. Né? Então, tiveram alguns impasses entre os brasileiros que iam para Portugal, né, para exercer lá, para entrar na ordem, e para que isso não ocorra, eles fizeram essa comissão e a comissão está nesse trabalho atualmente. Ainda não foi definido, o acordo novo não foi assinado ainda entre o CAL e a Ordem dos Arquitetos em Portugal, porém já é um processo que está em andamento. Pode ser que mais brevemente, daqui a algum mês, 2 meses, ou até em 2023, a gente tenha esse acordo validado. Tá? Mas no momento, o que eu posso passar para você é sobre essa comissão que está em andamento.
Não sei se a Flávia quer comentar alguma coisa, Flávia, sobre a ordem dos arquitetos em Não, na verdade foi assinado esse memorando, né, que é uma intenção de acordo, e infelizmente a gente não tem informações de como será esse acordo. A gente acredita que ele vai ter melhoras em relação ao acordo anterior, e principalmente nessa questão de revalidação, porque o nosso curso é diferente do curso deles. Então, se você chegar lá hoje, eles querem que você apresente teu mestrado, e aqui a gente não tem o mestrado integrado no nosso curso é de bacharel, e embora o conteúdo seja praticamente o mesmo, né? Eles entendem que lá eles são mestres e nós não somos. Inclusive, teve alguns casos de brasileiros que foram para Portugal, né, no passado, e que relataram depois para mim que tem algumas especializações que a ordem não aceita. Então, assim, se você tem intenção de trabalhar em Portugal, verifique antes na ordem dos arquitetos, mesmo porque a gente não está tendo nenhum acordo no momento, né? Antes de você iniciar a tua pós-graduação, a tua especialização, para ver se a área que você vai fazer, depois eles vão aceitar e vão conceder registro para você, tá bom? Então, assim, é só esse alerta que eu te faço, porque são detalhes que a gente vai, nesse período aí, 2014 a 2018, que a gente teve o acordo, a gente foi conversando com profissionais brasileiros que foram para Portugal, né? Então, a gente tem essas informações, tá? E assim como dá para a gente ter uma ideia de como é o curso lá, porque a gente recebeu muitos portugueses que vieram de lá para cá, revalidaram seus diplomas aqui, né? E obtiveram depois o registro no conselho. Então, assim, dá para a gente ter uma ideia do que acontece, tá? Então, só essa dica para você ficar aí atenta. Já estamos, né, no caminho, pelo menos, da intenção, da nova assim, intenção. Acredito que o novo acordo vai ser mais tranquilo, tanto para o brasileiro como para o português que vem para cá. Bom? Isso. O próximo slide a gente já termina? Acho que já termina. Não, fala aí fala dos acordos, dos memorandos, né? Então, a gente tem vários memorandos internacionais assinados com vários países, né? E, assim, o que a gente tem realmente o memorando que deve sair acordo é esse com a Ordem dos Arquitetos de Portugal. A gente tem alguma coisa aí, NCARB, que a gente recebe com frequência, que são aqueles profissionais que estão nos Estados Unidos e que desejam atuar lá, então eles entram em contato com a NCARB e aí eles informam para nós o número do registro deles no NCARB e o conselho emite uma certidão que vai direto pro órgão e resolve a situação deles nos Estados Unidos. A gente tem também alguma coisa em relação à Irlanda, que a gente faz certidões com uma certa frequência também, né, para mandar para a Irlanda, e os outros são memorandos de cooperação, enfim, tá visando uma facilitação, mas assim não tem nada muito concreto, nada um acordo fixo em relação a isso. Mercosul foi assinado o acordo de Xi'an, porém ele depende ainda de passar no Congresso Nacional para que os conselhos envolvidos, né, possam estar, então, trazendo aí alguma facilitação, tanto do brasileiro que vai para os outros países que são membros ou associados do Mercosul, como as pessoas que vêm desses países para cá, para que eles possam ter aí uma facilitação na hora do registro.
Então, basicamente, dos acordos que eu tenho para falar para vocês hoje é isso. No caso, eu acredito que essas questões do diplomado no exterior, né, para exercer a atividade aqui no Brasil, tenha sido esclarecida de uma forma um pouco rápida, porque é um assunto extenso, na verdade, a documentação, o acompanhamento, quando falta alguma documentação que a pessoa interessada ela precisa ir até a instituição de ensino, mas nós ficamos à disposição, né, tanto eu quanto a Flávia, que cuida dessa parte de pós-graduação e acordos internacionais. O CAL ele fica disponível, eu acho que tem o nosso e-mail, Flávia, no próximo. Aí tem o nosso e-mail, tanto da Maria Flávia, que é maria.marques@calsp.gov.br, o meu que é velta.oliveira@calsp.gov.br, e tem do setor de ensino e formação. Se vocês tiverem outras dúvidas, também referente à documentação ou como a Camila colocou, referente à Ordem dos Arquitetos no Brasil ou em outros lugares, NCARB, na Irlanda, enfim, nós ficamos à disposição de vocês. Foi um bate-papo muito legal, né? Eu acho que deu para esclarecer muitas coisas, que às vezes é um assunto não muito falado no conselho, que é o diplomado no exterior, mas também é o que é importante para quem vem de fora poder atuar aqui no Brasil, fazer a emissão do seu RRT e o CAL poder dar esse apoio, porque o conselho só consegue dar apoio justamente para os arquitetos que hoje nós temos o registro, nós temos os dados e a gente fica aberto para qualquer dúvidas e questionamentos. Eu acho que é isso, Flávia. Você quer complementar alguma coisa? Não. Fico à disposição para quem tiver dúvidas, como a Velta falou, né? Para estar orientando via e-mail. Então, só mandar a dúvida e a gente tenta orientar aí da melhor forma possível. Então, acho que é isso, gente. A gente encerra por aqui. Se vocês precisarem de alguma coisa, a gente continua à disposição. Vai ficar disponível na plataforma do CAL esse vídeo, lá no YouTube, se vocês quiserem ver. Vocês vão ter o link, né, para dúvidas e a gente aguarda vocês com questionamento. Nós agradecemos a participação de vocês. Até logo, obrigada. Bom dia. Bom dia.